Olá, sou eu, Bruno Marques, e seja muito bem-vindo ao SindExCast, o podcast oficial do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo. E antes de começarmos, já aproveita para curtir, se inscreva no nosso canal, compartilha e agora no YouTube ainda tem a opção de hypar, por favor faça isso. Este episódio foi idealizado com base nos temas mais pedidos por você, nossa audiência, nosso ouvinte, nosso espectador. Hoje eu tenho a grande honra de estar entrevistando, uma entrevista que eu vou gostar muito, eu tenho certeza absoluta, me preparei para ela. Hoje eu vou falar com Gilvan Badic, ele é o fundador da EMEG, Excelente Gestão. Eu acho que quem é capixaba, quem é empresário, quem está nesse ramo conhece eles. Ele já atua há mais de 20 anos como consultor empresarial em projetos de transformação de negócio e no desenvolvimento institucional. Gilvan, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar, por gentileza. Tá bom. Obrigado pelo convite. Acompanho o SindEx já há bastante tempo mesmo. Eu tenho minha história longa, eu volto lá no Espírito Santo em Ação, que eu tive a oportunidade de estar no Espírito Santo em Ação e conheci o SindEx naquela época. Isso tem bastante tempo e gosto muito da entidade. Falando do hoje, do agora, assim, eu vou falar um pouco da empresa e aí naturalmente eu estou falando um pouco de mim. Mas a EMEG hoje, como você citou, eu fico muito orgulhoso que acho que no meio empresarial aqui do estado a gente acho que acabou se posicionando como a principal empresa que faz alguns serviços, que em breve eu vou explicar o que a gente faz. E a gente acaba tendo uma rede de relacionamento muito boa, né, a partir desse posicionamento. E realmente, sim, acho que a gente conhece muita gente conhece a gente. E isso é muito legal, porque a gente cria boas conexões. A EMEG, hoje a gente fala que a gente é uma boutique de negócio. A gente tem 3 verticais de negócio principais. Uma é gestão. A gente nasceu como consultoria, como você bem citou aí na introdução. Então a gente nasceu, quem fundou a empresa fui eu e Gabriel Feitosa, que vocês também conhecem bastante. Nascemos com um modelo de consultoria tradicional e a gente foi desenvolvendo a empresa. Por volta de 2015, 2016, a gente sempre foi uma consultoria muito executiva. Pouco assessoria, muito mão na massa. E a nossa trajetória, meio por acaso, foi nos levando a ajudar muita empresa. A gente acabou tendo vários cases de empresas que estavam até em dificuldade. Empresas que estavam com problema de fluxo de caixa, negócios que estavam estressados. E a gente conseguiu entrar e ajudar esses empresários a fazer um turnaround e melhorar o negócio. Quando em 2015, 2016... a gente conheceu um modelo de serviço que até hoje, salvo engano, nós somos a única empresa do estado que faz. Hoje não é o nosso carro-chefe, mas por muitos anos foi, que é o serviço de gestão interina. Então a gente passou é um serviço que é pouco difundido, pouco conhecido, mas é um modelo que tem no mundo inteiro. Em São Paulo, mercados mais maduros aqui no Brasil. Vocês ainda têm esse serviço? Ainda fazemos gestão interina. Então nós temos gestores interinos e a gente ocupa posições de CEO, diretor executivo. A gente tem uma vertente financeira muito forte, então muitas vezes de CFO, gerente ou diretor financeiro. Então um cargo de liderança. A gente pegou muita empresa, muito grupo familiar, empresa na área médica, empresa de comércio exterior, transportadora, assim, indústria de vários segmentos. E a gente realmente assim, tocava a empresa, né? Em empresas familiares, em alguns momentos era necessário estruturar uma governança assim, tinham pessoas da família que às vezes não eram as pessoas preparadas para levar a empresa para onde ela deveria ir, então às vezes em muitos momentos a gente, eu não gosto de falar afastou pessoas da família, a gente redirecionou, aí cria-se figuras de conselho, né? Entende ali não só o negócio principal, outros negócios, você consegue encaixar as pessoas onde elas vão fazer mais sentido
E isso tudo vem, assim, para resumir bastante, muita gente chegava na gente e falava assim, a gente quer profissionalizar a gestão. Então a gente fez muito isso, profissionalizar a gestão. Isso foi lá para 2015, 2016, isso deu mudou a empresa, assim, fez a IMEG crescer muito, a gente passou a ser uma empresa muito buscada, né? Um empresário falava com outro, às vezes a pessoa chegava para mim, me ligava e falava, Gilvan, o que você está fazendo na empresa tal? Eu explicava o modelo de gestão interina, a metodologia. O cara falava assim comigo, é exatamente isso que eu quero, mas eu não sei explicar para os meus irmãos. Vão marcar a reunião, você tem que falar exatamente tudo que você falou comigo lá na empresa, que eles vão gostar de escutar, e é isso que a gente está precisando. E aí a gente passou a crescer, a empresa passou a crescer bastante. Nessa mesma época, a gente também já tinha uma certa maturidade, alguns conhecimentos para trabalhar com M&A. Nosso primeiro projeto de fusões e aquisições foi em 2016. E a gente começou a trabalhar mais como boutique de finanças corporativas, a partir dessa estruturação da gestão interina e da área de M&A nossa. Passamos a fazer muito valuation, hoje não sei nem contar quantos valuations a gente já fez. E uma última área da empresa, né? Hoje a IMEG como boutique tem 3 verticais principais de negócio. Quais são elas? A área de gestão, Ok. a área de M&A, Ok. e a área de dados. Então a gente tem um time de dados, que é um time mais específico. Pessoal que tem bastante conhecimento em BI e outros alternativos que eventualmente você precisa para dados. Gerir sem BI não dá, né? Hoje em dia não dá, né? Então assim, e às vezes para você fazer um dashboard, um bom indicador, às vezes você precisa minerar o dado de alguma forma. Então a turma tem conhecimento em Python, tem conhecimento e inteligência artificial. Sim. Né? Que também depois eu posso falar um pouco disso também. Como a gente tem esse viés que eu falei desde o início, ser consultoria executiva, eu posso traduzir isso de uma outra forma, falar que a gente é muito pragmático na forma de fazer negócio. Então, hoje em dia todo mundo fala de inteligência artificial, talvez muita empresa ainda não aplica no dia a dia. Exatamente. Ou o máximo que aplica é ter uma conta do ChatGPT Exatamente. corporativa e disponibiliza ali para as pessoas. Uhum. O que motivou, assim? Você criou a EMEG. A EMEG tem algum significado, a EMEG? E os seus principais serviços, você acabou de dizer, dados, M&A e gestão. Né? Vocês são reconhecidos instantaneamente quando se fala de gestão aqui no Estado do Espírito Santo. E eu acredito sinceramente, não sei como é que tá aí o planejamento estratégico de vocês, mas o Brasil tá aí, tá? A gente já tem, tá? Hoje a gente tem cliente, assim, é óbvio que é bem mais concentrado aqui, mas a gente hoje, carteira de cliente atual da IMEG, a gente tem cliente no Rio, a gente tem cliente em Minas, a gente tem cliente no Pará. Oh, que legal. Era exatamente isso que eu ia entrar. Quais são os segmentos das empresas que você atende? O que motivou vocês, né? Havia uma carência muito grande no estado? Como é? Tá. Vou falar do nome que você comentou e aí eu vou puxando. O nome tem um significado. Eu conheci o Gabriel num projeto de aplicação de uma metodologia que chama MEG, que é o Modelo de Excelência da Gestão. É a metodologia da Fundação Nacional da Qualidade. Então, lá atrás, o MEG foi uma das minhas raízes, assim, uma das escolas. O MEG é um modelo fantástico. Ele é pouco difundido, a fundação já foi mais forte, hoje a fundação não está tão abrangente como antigamente. Mas o MEG é um modelo basicamente que reúne boas práticas de empresas de classe mundial. Então, assim, as melhores empresas do mundo mesmo. Assim como tem um MEG no Brasil e a Fundação, tem modelos de excelência similares no mundo inteiro. Então, o brasileiro foi inspirado no americano, que é o Malcolm Baldrige. Então, assim, é realmente um arcabouço de práticas de empresas de classe mundial e vai desde governança, processos, pessoas, estratégia, até lá na ponta, operação e finanças. Então, passa por tudo. E aí, esse foi nossa escola. A gente se conheceu aplicando o MEG. E aí, quando a gente constituiu a empresa, inicialmente, a primeira coisa da IMEG foi implantar o MEG em algumas empresas. Então, a gente começou a rodar projetos de implantar o MEG.
E aí o restante foi o desenvolvimento natural do negócio. Então, à medida que a gente identificava que as empresas precisavam de mais ajuda com algumas coisas, né, o mercado nos demandava serviço, e a gente, dentro daquilo que a gente entendia que a gente podia responder e atuar, a gente foi desenvolvendo, né, até um pouco daquela introdução que eu já fiz, até conhecer modelos como gestão interina e começar a trabalhar com M&A. E você acha que perguntou mais alguma coisa que eu passei? Não, eu perguntei as empresas dos segmentos que vocês atendem. Qualquer segmento? A gente é agnóstico em termos de segmento. Então, assim, nosso histórico, como eu falei, para falar de... Assim, eu acho que é difícil ter um segmento que a gente não atuou. De vez em quando aparece e a gente acha assim, super interessante. Então, assim... Se a gente citasse empresas de serviço e começar a citar N empresas de serviço, a gente já geriu, inclusive, de fazer gestão interina, por exemplo, empresas de tecnologia. Caramba. Como eu falei, indústria de vidro, indústria de plástico, indústria de madeira, indústria de vestuário, tudo que você imaginar, indústria de rochas, tudo que você imaginar, a gente já passou. Serviço. Todo tipo de serviço. De vez em quando, como eu falei, aparece tipo um subsegmento que a gente fala assim, nossa, isso aqui eu nunca tive contato. Mas assim, é difícil hoje em dia ter um segmento que a gente não atua. Trading. Eu imagino. Eu acompanho muito, né? Eu comentei com você aqui nos bastidores. Eu acompanho demais. Mega, acompanho você também no LinkedIn. Eu sempre estou vendo ali suas postagens. Você escreve algumas coisas pra gente. Posto ali. Bastante. Eu gosto muito, cara. No LinkedIn, na IMEG, a área de M&A é a minha responsabilidade. Então, no LinkedIn, eu acabo escrevendo mais sobre teses de investimento, né, projetos de M&A, deals que estão acontecendo, acabo indo mais por essa linha. Não, e é legal, tem alguns cases ali que você fala, poxa, estava sentado na mesa com 2 pessoas, e é muito legal, cara, porque é como se fosse uma historinha, né? Uma história ali que a gente absorve melhor ainda, cara. Ó, em tempos, aí voltando, essa parte de inteligência artificial, né, tem efeitos colaterais, né? Hoje em dia você abre, por exemplo, o LinkedIn, tem muito texto bem empacotado de ChatGPT e isso perde um pouco da autenticidade, né? E quando eu comecei a escrever, eu escrevo do jeito que eu tô falando aqui. E foi esse feedback que eu tive das pessoas. As pessoas, pô, tô te acompanhando no LinkedIn e tal. Falei, e aí, tá gostando? Ele falou assim, Gilvan, parece que eu tô escutando você falando na minha frente. Eu leio seu texto. Eu gosto bastante também. Aí eu falo, pô, é isso que eu quero. E eu gosto bastante de escrever também. Cara, tem algumas pessoas, eu vou até olhar para a câmera ali, tem algumas pessoas fazendo texto de aniversário de casamento no GPT. Pô, aí é demais, cara. Não, vamos colocar as nossas palavras. É uma ferramenta fantástica, ajuda muito, mas perde a autenticidade, né? Hoje em dia em marketing tem muito isso também, assim, o marketing virou um pouco uma commodity você fazer uma série de coisas, seja de design, seja de campanha e tal. Então, quando a pessoa consegue fazer algo com bastante autenticidade, se destaca, né? Então, acho que essa parte de ser autêntico e fazer uma coisa diferente passou a ser um elemento de maior destaque novo, assim, pra gente explorar. Sim. Gilvan, vindo pro comércio exterior, cara, qual é a importância de uma empresa ter um planejamento estratégico muito bem estruturado? Consegue mitigar risco? Consegue prever alguma coisa? Alguns riscos que o comércio exterior tem? Atualmente nós temos tarifaço, inclusive, né? Tá, olha só, eu sou suspeito, assim, eu vou te falar minha tese, minha visão de planejamento estratégico. É o seguinte. Só um minuto antes de você falar. Eu tenho uma frase que eu acho que é sua, que é saber o que não fazer. Não é minha. Você sabe que tem uma história que fala assim, o segredo de você também ter algumas referências é você não contar a fonte. Então as pessoas acham que a frase é sua, mas eu vou contar essa fonte. Pelo menos assim, eu repito essa frase e acho que ela faz muito sentido, mas a gente aprendeu ela com... Eu aprendi com você. Que bom. A gente vai disseminando, né? Eu aprendi ela com um conselheiro, uma pessoa que faz parte do conselho de muitas empresas no Brasil. Aqui no estado, a gente conheceu ele através do Grupo Águia Branca, que ele é conselheiro do Grupo Águia Branca.
E é uma pessoa que é referência para a gente. Mas, chegando no planejamento estratégico, qual a minha visão? É uma ferramenta, é um instrumento. Eu costumo dizer que se ele for bem feito, ele não vai entrar e falar assim, Bruno, como é que você enxerga a Speed, sua projeção para a empresa nos próximos anos e qual é a estratégia que você visualiza? Você vai me falar, você vai me dar uma série de fundamentos e traduzindo aquilo no que você enxerga. Se eu perguntar para seus sócios, se eu perguntar para as pessoas que trabalham para você, se eu perguntar para alguns clientes, as respostas vão ser um pouco diferentes. Talvez tenha algumas, de forma macro, core vai ter algumas similaridades. E para mim o planejamento estratégico é você pegar tudo isso, mercado, clientes, fornecedor, você vai bater no liquidificador. Eu costumo dizer que um planejamento estratégico bem feito nunca vai sair exatamente a expectativa, por exemplo, que você, sócio, gestor da empresa, tenha. Não vai sair a mesma coisa. Se você pegar 15 frutas e bater no liquidificador, você pode saber que assim, se eu coloquei muita fruta cítrica, pode ter um gostinho mais azedo. Sim. Se tinha muita fruta doce, vai ser um pouco mais doce. Mas você não consegue dizer exatamente qual a consistência, qual a coloração, qual o gosto que aquilo vai sair. O planejamento estratégico é a mesma coisa. E ele, quando ele é bem feito, então ele sai uma coisa mais rica do que, por exemplo, o principal executivo ou o principal sócio da empresa conseguiria fazer sozinho, ou se ele parasse para fazer sem um método estruturado, aconteceria. Então, quando aquele instrumento vem muito consistente, fazendo muito sentido, ele passa a ser uma ferramenta muito boa de gestão. E aí vale para várias coisas, né? Desde, como você citou, mitigar riscos, melhorar a gestão interna, cultura, processos. Uma parte muito importante que é a governança, né? Acho que quanto mais a gente desenvolve ou lida com empresas com um grau de maturidade maior, né? A jornada assim, de gestão, você vai vendo como que governança é uma coisa importante. É importantíssimo. Né? E assim, passa a ser, você tendo um certo grau de maturidade de governança, você operar a sua governança sem o instrumento do planejamento estratégico começa a ser difícil. Você gastar uma energia de alinhamento desnecessária, que quando você tem um instrumento bem feito que te guia e que já alinha essas partes principais, essas partes interessadas principais, você vê que você dispersa menos energia e isso gera muito valor. Existe uma metodologia para criar um planejamento estratégico? Existem várias. Porque assim, eu vejo várias empresas que não declararam abertamente que fizeram um planejamento estratégico. Mas eles já fazem. Eles já têm um planejamento estratégico. Só não existe uma metodologia. Perfeito. Uma forma de seguir ele perfeitamente. Eu acho muito importante a metodologia. Eu vou falar um pouco disso também. Porque assim, na IMEG a gente vê gestão como ciência. Então assim, vou sair de planejamento estratégico para dar o exemplo. Você imagina que eu falei das nossas áreas, lá na nossa área de gestão a gente tem um serviço que chama inteligência comercial. Então, a gente ajuda a estruturar ou melhorar o desempenho comercial em empresas, ok? Então, você imagina que a gente entra numa empresa. Eu não sei nada do segmento da empresa, por exemplo, não conheço as pessoas, não conheço os processos internos. E o cara quer que a gente melhore o comercial dele. Se eu chego na empresa e vejo que ele não tem a metodologia, uma metodologia comercial estabelecida, eu falo com ele, sem medo de errar, eu vou gerar mais resultado que você. O cara fala assim, não, João, como assim? Você acabou de chegar na minha empresa, você não conhece o processo, você não conhece nada do segmento, você me falou que nunca atuou nesse segmento. Eu falei, você não tem metodologia. Eu vou implantar metodologia, dar resultado. Então, eu saí de planejamento estratégico para dar um outro exemplo, mas isso eu acredito nisso para tudo, ok? Então, qualquer coisa numa empresa que a gente chega e fala assim, não tem metodologia, dá para melhorar. Dá para melhorar, é certeza que dá para melhorar. Porque, só explorando isso um pouco mais, para mim, um dos maiores erros de gestores de maneira geral, de empresários ou de empreendedores, é o seguinte, à medida que você não tem uma metodologia para você estar olhando o que a metodologia pode melhorar e você está apertando os parafusos para a metodologia entregar mais valor para a empresa, geralmente você está olhando para pessoas.
Então você não processualiza, você pessoaliza. Então o cara fala assim, não, a minha empresa, minha operação roda muito bem porque meu gerente é muito bom. Pessoalizou. Tal coisa, pô, a pessoa que cuida do meu financeiro, ela é organizada, o financeiro meu é super organizado. Pessoalizado. Quando a gente fazia mais gestão interina financeira, você imagina a gente assumir o financeiro de grupos empresariais, é uma coisa com bastante responsabilidade. E muita gente sentava comigo e falava assim, Gilvan, eu quero contratar a IMEG porque eu tenho confiança em vocês. Né? A gente tem uma reputação, eu falava assim, olha, eu não quero que você confie em mim. Eu falo, isso para mim é o começo do erro. Às vezes a gente já sentou em grandes grupos, por exemplo, que o cara tinha descoberto desvio, então esse elemento confiança, já desvio de sócio, desvio de diretor financeiro. O que acontece? Então esse elemento confiança o cara traz para a mesa. Eu falei assim, eu não quero que você tenha confiança em mim. Eu fico orgulhoso e lisonjeado que você tenha. E é sempre bom você ter relações de confiança. Mas para o serviço, eu quero que você tenha o seu financeiro tão estruturado que você consiga monitorar, acompanhar e se você quiser auditar com bastante facilidade para que o elemento confiança não seja a base. O profissionalismo seja a base. Então... o profissionalismo. Então, voltando um passo atrás, isso tudo reflete o que eu falei do método e voltando mais um passo atrás desses parênteses todos que eu abri, voltando para o planejamento estratégico. Então, assim, eu acho que ele está... a metodologia implantada, aquilo que eu falei de você bater no liquidificador, você não consegue alcançar esse resultado sem fazer com um método bem feito. Não consegue, você não consegue o mesmo resultado. Pra você ter ideia, a IMEG, a gente, com todo esse know-how de planejamento estratégico, olha que situação curiosa. Já tem 2 ciclos de planejamento estratégico nosso, ou seja, o do último ano e o de 2 anos atrás. Nesse intervalo a gente fez uma revisão. Mas então, sim, da gente gastar muita energia e fazer um baita planejamento estratégico. A gente fez de 22 para 23 e agora fez de 24 para 25. Nesses 2 períodos, nós não fizemos o nosso próprio planejamento estratégico. A gente contratou uma pessoa para fazer. Casa de ferreiro. No nosso planejamento estratégico tem uma parte que tem alguns termos que representam um pouco da nossa cultura e alguns eixos. Um deles é o walk the talk. Então é isso. 100% do que eu estou falando aqui, do que a gente aplica nas empresas, a gente faz dentro da IMEG. Então a gente não é casa de ferreiro, espeto de pau. Então, a diferença é que a gente só para falar dessa parte do planejamento estratégico, como a gente, acho que a gente entende muito disso e a metodologia a gente entende que faz muito sentido. Nesses 2 ciclos, a gente contratou um ex-IMEG. Então, assim, foi uma pessoa externa, a gente contratou, ele prestou serviço, a gente pagou, ele foi o responsável, mas ele já tinha um pouco a visão de como a gente entende que gera muito valor, o nosso pragmatismo e nossa visão de gestão como ciência, fundamentalista. Então, foi uma pessoa que já não está mais com a gente, mas claro, é um amigo, um querido, mas um baita gestor, que conhecia bem a gente, mas então assim, nós mesmos não fazemos o nosso próprio planejamento estratégico. Interessante isso. Porque a gente quer que a metodologia seja 100% aplicada. Ô Gilvan, eu acho assim, hoje esse assunto vai render, já sei que vai render, mas Gilvan, como é que foi atender o Sindiex, por exemplo? Isso foi novo? Atender uma instituição? Não, a gente já fez alguns, já sindicato. Fez para o Espírito Santo em Ação, a gente hoje faz, já há um tempo faz para o Centro-Rocha, a gente faz alguns. Já fizemos para o IBEF. O ponto, e o que tem de diferente? Tem boas diferenças, né? Porque assim, uma empresa, você está voltado para objetivos específicos, por exemplo, de lucratividade, né? de crescimento do negócio, você está lidando com um mercado competitivo em termos de clientes, fornecedores, etc. E tal. Quando a gente olha para uma entidade, a entidade ela vai ter objetivos um pouco diferentes. Então, sim, por exemplo, vamos pegar aqui uma como Sindiex, né? É uma entidade empresarial. Então, veja que desafio interessante que é comum a esse tipo de entidade. Você tem uma série de associados, né, de pessoas vinculadas, filiados, que não tem tempo para estar ali se dedicando à entidade
como se dedicam à sua empresa. Então, o elemento engajamento, o elemento a entidade gerar valor para o associado, ele se sentir pertencido, você criar esse senso de comunidade alinhado para que ele esteja engajado e participe e contribua, é um desafio enorme. É o desafio comum, horizontal a qualquer entidade, por exemplo, empresarial, que as que a gente tem mais contato, né? Porque dedicar o tempo, Gilvan, os associados, né, as pessoas que ali estão na diretoria, eles precisam dedicar o tempo ao Sindirex. O nosso tempo é muito valioso. Mas eles já têm o negócio deles. Que consome muito tempo, né? Então quando você faz um planejamento... Olha que interessante, né? Isso não é um aspecto principal quando a gente está olhando para um planejamento estratégico de uma empresa normal. Sim. Porque, na verdade, as pessoas já estão ali super dedicadas. Então, quando você olha para o engajamento, essa governança que é diferente, não é uma governança de donos, sócios. Todo mundo ali é um pouco dono, né? Então, é uma governança diferente. Então, tem alguns elementos, né, que passam a ser... Aí sim, se você pegar algumas dessas entidades que eu citei, aí vão ser elementos comuns, mas é completamente diferente de uma companhia, de uma empresa do mercado normal, né? Totalmente diferente. Você citou um exemplo, mas tem outros aí. Tem vários. Gilvan, qual é o maior, cara, como posso dizer? Qual é o maior erro? Aqueles erros que você mais identificou quando vocês entraram numa empresa. Quais são os erros primários, assim, que as empresas cometem, que elas negligenciam a gestão? Tá. Eu vou voltar um pouco nesse caso que eu acabei de falar. Eu acho... eu chamo isso de estruturar gestão, ok? Quando eu falo assim, a empresa eu acho que não está bem estruturada, quando eu cito algo nessa linha, passa por aquilo de não ter um método bem estabelecido, ou o método está bem mais ou menos, a empresa ser muito pessoalizada, isso gera vários colaterais. Por exemplo, um dos principais efeitos colaterais, se eu chego numa empresa, um negócio, e eu vejo o dono tem que descer muito no operacional. Sabe o cara que tem dificuldade de tirar férias porque a empresa vai parar, porque as coisas passam muito por ele, tudo passa por ele? Isso já é o meu diagnóstico claro, o seguinte, essa empresa não está bem estruturada. Eu fui desenvolvendo isso ao longo da minha jornada, eu fui identificando o seguinte, olha que interessante, a gente atende os principais empresários aqui do estado, assim, certamente, muitos deles, né? Ou faz negócio com outros. Então, assim, a gente dentro do nosso boutique de negócio, a gente tem contato com a maioria dos principais empresários daqui. E alguns deles, eu fui vendo assim, imagina eu lá atendendo o cara tem uma empresa super relevante, às vezes líder do segmento dele, o cara já tem cabelinhos brancos, tem uma família linda, é um cara de sucesso, ganha bastante dinheiro, tem bastante patrimônio, então... Você junta todos esses elementos, você traduz. Esse é um cara de sucesso. E esse cara tá enfiado no negócio, às vezes não tem tanto tempo para já estar curtindo as netinhas dele, não consegue viajar, não consegue tirar férias e tá super estressado. Eu cheguei à conclusão que eu falei assim, cara, esse cara errou na vida. Ele acertou em uma série de coisas, mas ele errou no que para mim é o mais importante. Que é, digamos assim, esse equilíbrio todo funcionar. Eu não considero que a vida é 100% equilibrada. Não, sim, sempre. Okay. Mas, ou seja, eu falo assim, cara, esse cara que tem esse negócio todo e ele não conseguiu estruturar a empresa de forma a não ficar dependente dele, eu acho isso um erro, assim... eu também acho. Estrutural. Então, hoje, para eu não falar de um aspecto específico, processos, comercial, operação, logística, estoque, para eu não falar de um aspecto específico, porque aí cada empresa é uma empresa e aí tem muita coisa. A principal questão para mim é essa. Então, assim, e eu não falo de empresa pequena não, tá? Assim, o normal uma empresa pequena, ela tem os erros de empresa pequena. Ela vai crescendo, ela vai se estruturando. A empresa média tem os erros de empresa média. Então, vai avançando essa maturidade. Por exemplo, dos elementos que demora mais a amadurecer na minha visão, por exemplo, é a governança.
Então também a gente chega em empresas que tem muitos colaterais de uma governança não estruturada. E falar de governança, Gilvan, só te interrompendo rapidamente, é uma palavra que para muitos empresários, principalmente de pequenas e médias empresas, é algo que eles não levam a sério. Eles não levam a sério. Não enxergam a importância. Eles não conseguem enxergar a importância. E eu era assim há um tempo atrás. Sim. Mas eu cheguei a um momento... É o processo de maturidade. Eu falei, o que é isso, cara? Governança. Eu conheço empresas, nós até citamos uma agora há pouco aqui do Comércio Exterior, uma trade, né? Perfeito. Que ela tem uma governança tão forte dentro dela que exemplar, exemplar, né? Cara. É isso. Então, tem um caminho que você vai aumentando, o negócio vai crescendo e você vai tendo mais maturidade. Governança é um dos que eu acho que chega no final. Mas é muito, assim, às vezes é até assustador. Tô dando um caso real do ano passado. Ano passado a gente começou um projeto com uma empresa, a empresa fatura 200 milhões de reais por ano. Não é uma empresa pequena, né? Então, assim, a empresa tem bastante operação, bastante funcionário, bastante giro. E quando a gente fez o diagnóstico, a empresa tinha muitos elementos de gestão de nível de maturidade de empresa pequena ainda. Assim, completamente... Isso é raro, tá? Isso que eu tô falando é mais raro. Ou seja, o normal é a escadinha ir acontecendo. A empresa vai evoluindo. Mas esse caso, por exemplo, foi um pouco fora da curva. Mas por quê, Gilvan? Não tem explicação. Não, eu tenho muitas explicações, mas gestão, é isso que a gente está falando. Visão de gestão. Como, nesse caso, esse empresário estruturou a gestão dele. E eu sou isso aqui que a gente está conversando. Sou 100% pragmático, transparente, com toda a educação e todo o cuidado de falar as coisas, mas sempre falando o que tem que ser dito. Se você trabalha com a empresa... Se você é gestor, você tem que ter firmeza na hora de ser firme, você tem que ser firme. E eu gosto de falar uma frase boba também, mas assim, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Então, você precisa corrigir uma coisa. Então, assim, às vezes o problema da empresa é o empresário. Sim. Né? E assim, eu falo isso com todas as palavras na frente dele. Eu posso citar, nossa, tudo que a gente fala que eu tenho tanto caso, mas recentemente, mas eu tenho casos assim, já fiz isso várias vezes. Eu já fiz diagnóstico de empresa de chegar pro cara e falar assim, agora o problema é isso aqui, ó, DRE na tela, o problema é isso aqui, ó, última linha. Vamos discutir os dividendos. Já teve empresário que falou comigo e falou assim, Gilvan, você fez isso, você fez aquilo, você mudou aquilo, e agora você quer reduzir a minha retirada? Ele falou assim, você não reduziu o seu contrato. Eu falei, você está correto? Você falou, tá 100% correto, é factual. Estamos fazendo uma série de coisas aqui para melhorar o seu negócio. O tema é a retirada de vocês. Sob o meu contrato, você tem toda a liberdade de me demandar isso. Eu já posso aproveitar essa oportunidade de adiantar, eu não vou reduzir o meu contrato. E a gente está propondo reduzir a sua distribuição. Então, desse jeito. Detalhe, desse que eu estou dizendo, esse caso que eu estou falando que é real, isso aconteceu, se eu não estiver enganado, em 2020. É recente. 5 anos. Eles são clientes nossos até hoje. E pergunta se ele está feliz ou se ele não está. Porque pergunta se ele não ganha mais dinheiro hoje. Porque para aquele momento era importante. Eu falo muito, às vezes a gente identifica que o empresário está sangrando o caixa da empresa. Exato. Então a gente corrige isso. Isso acontece muito, Gilvan. Acontece. Isso acontece é uma disfuncionalidade. Demais. A gente corrige a disfuncionalidade. E como no final a gente dá resultado para o negócio, depois ele começa a ganhar muito mais dinheiro na distribuição dele. Aquele dinheiro que ele está abrindo mão está sendo reinvestido na empresa, né? Poxa, nós temos casos de empresas aqui de comércio exterior mesmo, que ela optou por 10 anos a sempre estar reinvestindo, retirada muito baixa, reinvestindo dinheiro e se transformou na maior do segmento. Perfeito. Assim, extrapolando um pouco esse caso e pegando o que você falou, eu na pessoa física invisto em mercado financeiro, empresa aberta, a gente estuda, como eu trabalho com isso também na nossa área de M&A, então a gente estrutura tese de investimento, então a gente estuda muita tese de investimento e eu opero.
as pessoas tem muita gente que tem a tese de comprar empresas de dividendos. Tal. Eu não olho para dividendos. Veja, o que é o dividendo conceitualmente? O dividendo você tem um lucro e com esse lucro você pode fazer uma série de coisas. O dividendo é uma das coisas que você pode fazer com lucro. A outra, por exemplo, é o que você citou, reinvestir no negócio. Então, cada empresa... Tem empresa que faz sentido distribuir bastante dividendo. Tem empresa que faz sentido reinvestir muito no negócio. Então, você simplesmente achar que uma empresa é boa porque ela distribui um pouco mais de dividendo, falando de empresa listada. Sim, eu não quero julgar como cada um enxerga, mas isso para mim não faz sentido algum. Então, você vê, por exemplo, uma empresa que é asset light, por exemplo, ou uma empresa que tem capital intensivo, são empresas completamente diferentes. Então, parte daquela margem de lucro que você gera numa empresa de capital intensivo, naturalmente vai ser reinvestida. E uma empresa asset light vai, de repente, ter muito mais margem para distribuir lucro. Então, a distribuição de lucro, ela é só uma das possíveis coisas que você faz. A distribuição de dividendos é uma das possíveis coisas que você faz com o seu lucro. Então, assim... É mais ou menos nessas linhas de pensamento que eu estou compartilhando aqui que a gente vai apertando os parafusos nas empresas que a gente está, nos negócios e a gente vai estruturando métodos para gerar valor. Cara, vocês são muito referência, muito legal, cara. Eu acompanho porque eu estou cada vez mais apaixonado por gestão mesmo, assim, eu gosto demais. É apaixonante, assim, gestão quando você vai vendo o resultado, então. E aí eu queria falar com dois assuntos que você quase não fala, né? Que deve ser cultura, liderança. Você quase não aborda esse assunto. E assim, eu vejo líderes não preparados em muitas empresas, sócios não preparados, né? E, cara, a cultura... Reflete o líder. Reflete. E eu tenho exemplo na própria Speed, por exemplo, que quando ela foi criada há 21 anos atrás, a cultura dela ela não veio de cima para baixo. E é algo inacreditável, né? Porque a cultura, quando ela não vem de cima para baixo, ela brota. Ela vai sendo construída. Ela vem de baixo para cima, de lado, da diagonal, ela aparece, né? E aí depois você tem como você... mudar a sua cultura. Isso, e moldando e ajustando. Moldando a sua cultura, exatamente. Como é que a EMEG ajuda nestes aspectos? Líder e cultura. Tá. Só pegando essa fala que você falou do líder, eu traduzo assim. Tem muita gente que, por exemplo, é empresário ou é empreendedor, mas não é gestor. Tem gente que é gestor e não é empreendedor. Tá? Então... É muito comum você chegar na empresa e falar assim, cara, esse cara é um empreendedor nato, o cara gosta de fazer negócio, comercial, vende bem, nananã. Antigamente a gente chamaria de comerciante, o cara perfil comerciante. Só que o cara não tem as habilidades para gestão, né? Ele não é gestor. Então, assim, isso não é um problema. O problema é como você lidar com isso, como você resolve isso. Ou seja, se o cara não tem perfil de gestão, ele gera valor para o negócio em uma série de atributos ou uma série de funções, então ele traz gente que vai complementar aquilo, então estrutura a sua gestão com bons gestores, profissionaliza. E aí, voltando para a questão da cultura, eu acho que a nossa maior contribuição é nesse sentido. Eu sempre falei uma frase que é assim, ó, vou voltar lá no exemplo de gestão interina. Né? Okay. Pensa gestão interina, a gente assumiu uma empresa que não é nossa, é de outra pessoa. E o cara entrega a chave da empresa na nossa mão. Você demite, você contrata, você muda a estratégia, você faz o que você quiser. É isso que a gente fez em muita empresa durante muitos anos. E ainda faz, só que hoje em menor escala, bem menor escala. Que gestão interina dá muita dor de cabeça também. Depois eu conto um pouco disso. E como a gente ficou muito, só fazendo essa ressalva, como a gente ficou muito conhecido por pegar negócios estressados, fazer turnaround, virou muita empresa. A gente resolveu uma empresa que tinha 28 milhões de dívida, a gente virou uma empresa que tinha 80 milhões de dívida, a gente virou uma empresa que tinha 100 por... Hoje, na nossa carteira, a gente tem uma empresa que tem 480 milhões de dívida. 480. E estamos num caminho aí que pode ser que a gente resolva. Mas essa é uma que... Rapaz, resolvesse aí. Vamos ver se daqui a um tempo eu vou estar contando... Esse é um livro, né? O livro é grande. A de 80 milhões,
essa dívida era considerada pelo sócio e tal impagável. Já estava classificado como dívida impagável. Eles já tinham feito, era uma dívida mais antiga, já tinham feito uma forma de operar que essa dívida estava num CNPJ que não trazia tanto impacto para o negócio. A gente pagou essa dívida. A dívida que, assim, na cabeça deles, assim, a gente vai morrer com essa. Tá tudo bem, já tá tudo bem, a gente morre com essa dívida, ela é impagável, tudo bem. A gente pagou essa dívida. Mas... O impacto da liderança na cultura. Voltando para a cultura. E como vocês, né, ajudam a desenvolver essas lideranças, a enxergar, a identificar a cultura da empresa. Cultura é muito importante, Gilvan. Não, cultura é quase tudo, né? É aquela velha frase, né? Cultura devora a estratégia no café da manhã, né? Mas então, assim, o que a gente sempre falou foi, a gente, entendendo a cultura que existe na empresa, a gente trazia um pouco da nossa cultura. Então, quando a IMEG entra, a gente acaba mudando um pouquinho a cultura da empresa. Isso é bom. E qual é a cultura que a gente carrega para dentro? Essa parte do profissionalismo. Então, a cultura de indicadores, a cultura de processo. Então, assim, o que a gente muda um pouco na cultura da empresa, a gente acredita que é de forma a contribuir, é trazer uma cultura mais profissional. Então, e a gente preserva os elementos da cultura. Então, assim, eu acho fantástico. A gente chega numa empresa, é mais informal, tem o jeitão dela. Às vezes tem é cultural. Tem um simbolismo, tem um mascote, bate sino, não bate sino. Tem uma série de elementos que a gente respeita e gosta, admira. Então, assim, o fato da gente trazer esses elementos mais de processo, de indicadores, de planejamento, etc., não é incompatível com qualquer outro elemento de cultura de empresa. Pode ser startup, assim, super informal, qualquer coisa. Essas coisas não mudam. Assim, então, assim, a gente agrega algumas coisas. E aí, no final, a cultura vira... Aí muda um pouco a cultura da empresa. Por exemplo, a empresa não tinha governança. Isso muda um pouquinho a cultura da empresa. Então, tem algumas coisas que mudam. Então, é assim que a gente acaba gerando impacto, né? E assim... Os principais clientes nossos, clientes que estão com a gente há muitos anos, como esse que eu citei, do caso do Dividendos, que é um cliente que a gente começou em 2019, é cliente nosso até hoje, e a gente olha um horizonte de tempo... Você reduziu o salário do cara. Né? E a gente olha um horizonte de tempo, e eu acho que ele vai ficar com a gente mais uns 3, 4 anos, que é o horizonte de tempo que a gente olha de planejamento de crescimento da empresa, é um negócio que cresce. A maioria das empresas que a gente está há bastante tempo, como essa, eu estava voltando a dizer como essa, são empresas que a gente transformou a empresa. A IMEG, quando a gente tem match com o nosso cliente, a gente transforma o negócio. Transforma. Aí o cara fala assim, nossa, há 1 ano atrás, como é que eu operava a empresa 1 ano atraz? E depois de 2 anos ele fala, nossa, como é que a gente evoluiu nesses 2 anos? E depois de 3 anos e tal. Até o dia que a gente não é empresa para ficar o resto da vida. A gente é empresa para ficar enquanto gera valor. Então, assim, a gente tem um histórico enorme de clientes que a gente encerrou o contrato. A gente chegou um momento e falou assim, olha, acho que já fizemos bastante coisa, total, acho que você consegue caminhar com as próprias pernas. A maioria das vezes os caras, não, vão continuar, a gente conversa, vê se faz sentido, mas assim, a gente não Porque você tem ali uma vida útil dentro da empresa. Enquanto a gente entender que gera valor. Igual essa que eu falei, 2019 até hoje, eu estou dizendo que eu enxergo mais 3, 4 anos, é porque essa empresa tem uma avenida de crescimento muito grande ainda. Clara, muito clara pra gente. E nós estamos trabalhando isso em planejamento, muito claro para todo mundo alinhado. Então, assim, se ele não nos quiser mais, também a gente tá tudo certo. Mas é o tipo de cliente que a gente tem essa relação muito boa, a gente vai gerando valor, a gente tem conseguido continuar gerando valor, então acho que a gente ainda vai ficar... Tem alguns clientes que a gente olha e fala, a gente já está há 8 anos, 10 anos. Muita coisa. E as boas práticas são tudo, cara. Eu queria que você fizesse só um comentário, cara, assim, porque na minha visão, Gilvan, o que eu percebo? Que inovação e tecnologia farão a diferença, principalmente nos segmentos de serviço. Ok, perfeito. E aí, você me disse que vocês vão lançar um produto com inteligência artificial. O que você pode contar pra gente aí? Como é que a gente tá de tempo? A gente tem mais uns 10 minutinhos. Eu vou contar um pouco a historinha, que eu acho legal a historinha, que é o seguinte.
assim, como a gente falou, a gente acredita que toda empresa vai trabalhar isso mais, mas você fala assim, Gilvan, você estava olhando para isso assim, bem direcionado? Não necessariamente, mas eu estava olhando. Então a gente estava investigando, estudando, compreendendo. Tem nosso time de dados lá, o time de analytics, que tem pessoas mais capacitadas para isso. E aí eu me conectei com um parceiro, que ele me surpreendeu um dia, ele me apresentou como ele usava inteligência artificial para gestão, como ele fazia leituras de relatórios, etc e tal. Eu fiquei extremamente surpreendido positivamente. Falei, cara, eu preciso entender melhor isso. Então me conectei com ele, começamos a desenvolver algumas coisas. E aí, olha o post do LinkedIn. Um dia eu postei no LinkedIn uma foto de uma reunião dessa, eu falando, estamos aqui estruturando uma coisa de IA. Um outro parceiro me procurou, falou, cara, eu preciso te mostrar o que a gente faz de IA. Aí eu falei, claro e tal. E ele me mostrou uma aplicação que parecia mais um chatbot. E isso não me chamou a atenção. Eu falei, não, chatbot não é o que eu estou buscando, é uma coisa mais tal. E não dei maiores atenções para esse segundo parceiro. Continuei com o primeiro lá. E eu em algum momento fiz uma segunda postagem no LinkedIn e a mesma pessoa voltou em mim de novo. Gilvan, aí eu falei, olha, aí eu bati um papo com ele e falei, olha, deixa eu te falar o que eu tô pensando. Aí eu vou explicar o que eu tava pensando. Meu ponto é o seguinte, 10 em cada 10 empresários que você conversar, o cara fala assim, o problema é a mão de obra, verdade. Crise da mão de obra, conseguir ter gente qualificada, aí a relação hoje com o Bolsa Família também, né? O cara prefere receber o Bolsa Família do que vir trabalhar. Aí, todo esse contexto que eu escuto todos os dias. Falei, bom, então a gente precisa, eu criei uma tese assim na cabeça que é o seguinte, como é que eu faço? Isso eu li em algum lugar, escutei, isso também não veio só de mim, foi dessa parte de estudo que eu estava falando. Falei assim, olha, como que a IA como é que a gente pode fazer um analista júnior da sua empresa hoje, começar hoje, e a gente reduzir a curva dele, ele mais rápido ele virar um analista pleno, ou um pleno mais rápido ser um analista sênior. Como é que a gente reduz isso? E aí tem a ver com o que eu tenho chamado assim, em cada empresa ela tem um arcabouço de conhecimento. Se for que a Speed tem 23 anos, né? 21. Então, vocês têm lá 21 anos de know-how disseminado ali na sua empresa. Exato. De despacho aduaneiro, vamos chamar assim. Assessoria, importação e outras coisas. Serviços isso. Em geral. Vamos colocar isso em alguns pacotinhos. Então tem alguns pacotinhos de conhecimento que vocês têm um grande conhecimento ali internamente. Quando entra um analista júnior, uma pessoa nova na empresa, esse conhecimento está difuso, ele não acessa esse conhecimento. Exato. Então ele tem uma curva longa, ele vai estar ali com você, fulano, vai estar com quem acompanha ele, vai estar ali consultando materiais. Isso é uma curva longa de aprendizado. Então, falei assim, olha, e se esse conhecimento tiver mais fácil, mais acessível? Então virou uma IA de gestão do conhecimento, ok? Para fins como esse que eu estou dizendo, de, por exemplo, reduzir a curva das pessoas. Eu vi um case aqui no estado, que aí o pessoal da Time Now, aí, se eu falar alguma bobagem, me corrijam, mas aí eu vi em palestra a Time Now citando o caso da inteligência artificial própria que eles fizeram, muito ligado a isso. Então, eu falei, é isso que eu estou querendo fazer. Eu falo assim, toda empresa tem que ter isso. Toda empresa, que seja de middle market, empresa já com uma certa maturidade, que tem esse arcabouço de conhecimento, isso gera valor. Eu estava querendo construir isso. Quando aquele segundo parceiro fez o contato de novo, e eu expliquei exatamente isso que eu expliquei aqui, ele falou assim, é exatamente isso que a gente faz. Nós que desenvolvemos a da Time Now. Aí eu falei, pô, é o que eu tô procurando. Caramba, por que você não falou antes? Você não falou isso pra ele, né? Aí eu falei assim, olha, você antes me apresentou uma... Aí ele falou, não, é porque a gente tem duas aplicações principais, essa que você citou e essa outra que a gente... Eu entendi, essa que também gera valor pra uma série de coisas, mas como não era o que eu tava buscando, não caminhei pra isso. Sensacional. Juntamos, e é isso que vai ser lançado? É isso que vai ser lançado. Então, assim, o meu objetivo, se isso fizer sentido, é que cada empresa de middle market, cada grupo empresarial aqui do estado, que tá conectado muito ao ecossistema da Imega, as empresas que a gente já tem,
a gente implante a inteligência artificial própria da empresa. Que legal. Então, se eu quero daqui a um tempo, se isso der certo, isso que está saindo do campo da ideia para virar uma coisa para... Isso já está pronto. Sensacional. Já tá pronto. A gente está implantando na IMEG, porque o Walk the Talk, e não só o Walk the Talk, a gente quer absorver isso também. Para a gente isso faz sentido. Muito. Então, nós estamos implantando... Para a Speed faz muito sentido, inclusive, tá? Então, a gente... Não, eu acho que isso faz sentido para quase qualquer empresa. Também. E eu acho que isso é o futuro. Você fala assim, Gilvan, você acha que no futuro todas as empresas vão ter a sua inteligência artificial própria? Acho. Ponto. Então o que nós estamos fazendo é só entregando essa solução nesse momento, que eu acho que as pessoas não estão fazendo isso ainda. É aquele ponto que eu citei no início. Todo mundo está falando de IA, mas na prática, de forma pragmática, porque o que eu estou falando é eu conversar, eu conversar com você hoje e amanhã sim, né, tem essa implantação, essa parametrização, porque assim, como é que ela funciona? Você cria, vou chamar de ambientes, tá? Então a gente vai lá e fala assim, ó, vamos criar um ambiente que seja conhecimentos de importação. Ok. Então a gente vai pegar lá e você vai alimentar, falar assim, ó, tudo que eu entendo que faz sentido de conhecimento de importar, pode ser legislação, pode ser uma série de coisas, processo, pode ser muita coisa. Nós vamos colocar nesse ambiente aqui. E aí imagina, só para dar esse exemplo, só para esse exemplo ficar assim mais concreto, imagina que você tem equipe específica de importação e equipe específica de exportação. As coisas devem se conversar bastante, mas assim, imagina que não se conversem. Desculpa, não se conversam tanto não. Ok, tá? Então o exemplo está bem válido. Então você criou um ambiente disso e um ambiente desse. Tem que ser exatamente assim. Ó, tá vendo? E aí, as pessoas que querem acessar esse ambiente, então essa IA aqui é ultra especialista nesse conhecimento. Exatamente. E essa IA é ultra especialista nesse. Então pensa um júnior que chegou lá na sua empresa e, por exemplo, um cliente demandou algo. É algo que a Speed já consegue resolver dentro do arcabouço de conhecimento dela. Só que aquele analista, ele não tem a resposta, ele vai ter que procurar outro, às vezes é um cara mais sênior que está viajando. Imagina ele simplesmente dar um clique. O tema é tal, o tema é despacho aduaneiro. Ele entrar num ambiente despacho aduaneiro e falar com a IA. Como resolver isso? E a IA fala, no caso disso, faça isso. Vamos dar exemplo na prática. Chegou uma documentação de importação. Perfeito. E vamos lá, eu preciso analisar esses documentos aqui. Preciso que você me aponte, etc. Resolvido. Etc. Resolvido. Cara, muito legal. Vocês ouviram, né, gente? Tem um corte aí, eles vão fazer um corte disso aqui para disseminar. Mas, Gilvan, muito obrigado pelo seu tempo. Imagina. Muito obrigado pela disponibilidade, agradecemos demais. Gostaria que você encerrasse aí, dando uma saudação para nossa audiência aí, finalizando. Pode olhar para a câmera e ficar à vontade aí. Pessoal, espero que vocês gostem do episódio. Fico muito orgulhoso e feliz de falar de gestão, falar de finanças, falar de governança, falar de estratégia. É o que a gente faz há 13 anos. Então, quem não conhece a IMEG vai ter a oportunidade de conhecer a gente um pouco mais. Espero que desfrutem desse episódio, esse podcast que é excelente. Eu gosto muito do Sindiex também. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, curta esse episódio, inscreva-se no canal, compartilhe com seus contatos, compartilhe com todo mundo que você quiser e vale lembrar, esse episódio, esse tema foi sugerido por você que está nos ouvindo. Então, por favor, comente aqui, deixe nos comentários aqui quais temas você quer para os próximos episódios. Um grande abraço.